Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E se aqui estou, porque Deus é bom, né? E porque a sua misericórdia dura para sempre. A rigor, a gente tem as nossas dificuldades. O pastor Marcos, ele chora muito, porque eu não ligo muito para ele, né? Mas ele sabe que ele mora num cantinho especial do meu coração. A gente tem muito, irmão, muito problema. A igreja, irmão, é igual um livro de matemática, só tem problemas. Todo pastor devia ser agricultor, porque tem que aprender a lidar com pepinos, né? E assim, então, a gente sabe que temos as dificuldades, e eu, particularmente, tenho as minhas dificuldades, e eu me sinto assim, até com inveja, quando eu vejo o pastor Marcos com essa juventude, dizer, pastor, eu fui para o monte, estou orando lá. Irmãos, é difícil, né? Para quem já está com mais de 60, já está entrando na fase. Irmãos, eu completei 60 anos, e a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi poder parar na vaga de idoso sem culpa. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, a gente já está cansado, 45 anos de trabalho, em atividade profissional. Aí você tem que pegar uma igreja, administrar uma igreja, dada a minha formação profissional, a minha exigência, é difícil botar o povo dentro da minha visão. Então, é uma luta, isso traz um desgaste emocional muito grande, mas Deus tem nos dado força para suportar, né? E eu não sou uma pessoa extremamente simples, humilde, não tenho vaidade nenhuma, não tenho pretensão nenhuma, não ligo para a vida material. Hoje eu só estou focado em cumprir o meu ministério. Então, eu me dedico muito à minha igreja, trabalho com muito afinco, e a Bíblia diz que quem se propõe a ensinar tem que se dedicar, então eu me dedico muito, viro noites estudando, porque a responsabilidade é muito grande. Não é porque eu sou bom, é porque os camaradas, se eu falhar, irmão, cai de pau mesmo, irmão. Então, tem que estar ligado, a situação não é fácil, não. Então, mas eu me sinto muito honrado de estar aqui, né? E compartilhar com vocês a palavra de Deus, eu me sinto feliz. E louvo a Deus, porque vocês têm aqui grandes pregadores, né? O pastor Anderson é uma bênção. Quando fala que Anderson vai lá, a igreja fica lotada, né? O pessoal vai mesmo, e é uma bênção, e é uma bênção mesmo. Todos os irmãos comentaram, pastor, palavra de terça-feira, de quinta-feira, no Congresso dos Homens, foi uma bênção. Pastor Marcos, ele não quis nem ficar presidente da Assembleia de Deus Libertário, senão já era, né? Porque eu entreguei a igreja a ele, porque é um homem de confiança, um homem de Deus, e deixou frutos mesmo. Hoje nós estávamos lá fazendo uma visita a um irmão, que inclusive está comigo, ele e a sua esposa, e uma das menções foi do trabalho do pastor Marcos Fernandes, das vidas que se converteram, e o que Deus fez, né? Nós temos um irmão que você deve conhecer, o presbítero Anderson, ele entrou lá no dia 5 de outubro de 99, alcoolizado e drogado. Ele se drogou antes para a igreja. Então, ele entrou, vocês imaginam, um camarada drogado e alcoolizado. Ele se converteu ali, e isso foi no dia 5 de outubro de 99. Se converteu, foi no culto que você estava realizando. Depois desse trabalho, ele começou a conseguir um emprego, foi me pedir cesta básica, porque a situação dele era precaríssima, muito difícil. E hoje, só para encurtar a história, esse rapaz já tem 3 imóveis, tem um carro do ano, tem um bom emprego, é presbítero da igreja e dá testemunho da bênção de Deus. Esse rapaz foi uma bênção. Quando fala em Anderson, ele dá uma prega, eu tenho a coragem de dar a ele o microfone para pregar no dia de domingo, e o povo gosta de ouvir o Anderson, é uma bênção, fruto do trabalho do pastor Marcos. Fez grandes obras de Deus ali. E o próprio meu cunhado, Joel, né, que se converteu, Deus revelou a ele o que ia acontecer com ele. Ele se entregou para Jesus naquele dia. Passado 2 semanas, ele foi assassinado com 3 tiros, mas morreu salvo porque voltou para Jesus. E Deus usou muito o pastor Marcos Fernandes, fez um trabalho extraordinário, e ele vai ter que voltar, obviamente, lá, né, porque se eu vim aqui, não tenha dúvida que isso vai ter um custo, né? Vai ter que voltar, vai ter que trabalhar ali. Eu estou hoje, irmão, servindo a Deus, né? Ali com muita dificuldade, trabalhando, mas alegre com Jesus, carregando a minha cruz, né?
até Jesus voltar. Amém? Mas, assim, é cedo ainda. Eu queria, pastor, antes de pregar, eu queria dar um estudo bíblico, né? Porque depois do estudo bíblico, a gente dá uma pregação. Que hora que termina o culto aqui? 1h da manhã, não? Ah, então tá. Antes das 5 termina, né? Então tá bom. Quem quer estudar a palavra de Deus aí? É um estudo muito simples. Mas, assim, se vocês me ajudarem, eu termino esse estudo rápido. Tá bom assim? Então, abra uma Bíblia lá no meio da Bíblia. Abre em Salmo, por exemplo, para te facilitar. Deixa aberto em Salmos aí, porque o crente, às vezes, tem dificuldade. Não precisa se levantar, não. Deixa só aberta, porque eu vou fazer umas colocações aqui, vou pedir para você ler uns versículos, e eu vou mostrar a vocês por que aconteceu comigo. Né? Eu cheguei numa igreja, era 12h20. Aí, quando eu cheguei, o pastor me recebeu muito bem. Irmão, está conosco aqui o pastor Paulo Afonso, generoso, e tal. Aí fez aquela apresentação, coisa e tal. Depois falou, agora, vamos ouvir uma palavra com o pastor. Era 12h25 já no andar da carruagem. Os irmãos com uma fome tremenda, né? Doido para ir para casa para comer aquele frango com batata. Aí eu falei, irmão, vamos ter um estudo bíblico aqui. Meu irmão, você não sabe o que é dar um estudo bíblico 12h30 quase. Mas tudo correu bem e, no final, eles aplaudiram e ficaram felizes. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem a pergunta corretamente, aí eu encerro o estudo bíblico e já entro na pregação. Eu vou fazer uma pergunta simples. Quem sabe o que está escrito lá em João 8,32? João 8,32. O que está escrito lá? Conhecereis... Quantos conhecem a verdade aqui? Pouca gente, hein? Quantos conhecem a verdade? Muito bem. Então, já que vocês conhecem, então vou fazer uma pergunta. Quem é a verdade? Vamos perguntar de novo. Quem é a verdade? Vou perguntar pela terceira vez. Quem é a verdade? Pela quarta vez. Quem é a verdade? Então, vamos abrir a Bíblia para a gente aprender. Amém? Querem aprender a palavra de Deus? Então, vamos lá. O nome mais rápido, você tem que ser rápido. Jeremias 10:10. Abra uma Bíblia, por favor. A minha vai ficar fechada, porque eu quero que você abra a sua. Jeremias 10:10. O que está escrito aí? Não, Jeremias 10:10. Leia, por favor. Mas o Senhor Deus é a verdade. O... Ele mesmo é o Deus vivo. Opa. Ele é eterno. O seu furor treme a terra. E as nações não podem suportar a sua dominância. Amém. Se eu interromper você, não se preocupa não, tá? É só para te ganhar tempo. Então, eu vou perguntar de novo. Quem é a verdade? Opa, já melhorou. Vamos lá agora para João 14, versículo 6. O que está escrito aí? Rápido. Se eu te cortar, não fica preocupado, não. Eu vou cortar você. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, diga comigo, Deus é verdade, Jesus é verdade. Está em João 14 aberto? Vá para o versículo 17. O que está escrito aí? Aí está escrito o quê? O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós os conheceis porque habita em vós. Então, eu vou perguntar de novo. Quem é a verdade? Deus. Vamos agora para João 17:17. A pergunta continua. Quem é a verdade? João 17:17. O que está escrito aí? Vou perguntar de novo. Quem é a verdade? Amém. Agora tem uma turma por aí que acha que, e diz, e chega até a falar publicamente, que o Novo Testamento é o testamento da igreja, mas que o Antigo Testamento já passou, é coisa para Israel. Então, algumas pessoas estão separando a Bíblia. Separando a Bíblia. A Bíblia é uma só. Amém? Antigo e Novo Testamento formam a Bíblia. Eu ouvi uma frase no dia 13 de dezembro de 1973 do professor Austrégésilo de Ataíde, vivo naquela época, que era simplesmente presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele disse o seguinte: há um fio invisível que liga Gênesis a Apocalipse e que forma a chamada unidade da Bíblia. Então, diga comigo, a Bíblia é una. É um livro maravilhoso. Agora, para mostrar a vocês que a verdade não é só o Novo Testamento, vamos para o Velho Testamento. Salmo 119, versículo 160. O que está escrito? Se aí, esse eu vou pedir você ler completamente, para você um dia responder para essas pessoas que afirmam que o Antigo Testamento é só coisa para Israel, né, e não é para a igreja.
que diz aí? Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Oh, que maravilha. Então ela é verdade no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também ela é a verdade. Agora aí no Salmo, não fecha do Salmo, fica no Salmo 119 ainda, que nós vamos ler um outro versículo para você entender. Leia o versículo 142. O que está escrito aí? Quem que é a verdade aí? Então eu vou perguntar de novo. Quem é a verdade? Ah, agora ficou bom. Agora ficou bom. Aí, como é que a gente entende isso? Olha só, irmão. Jesus disse assim, Jesus, é o segundo da lista aí, João 14,6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Ele usa o quê? A palavra, para que o homem obedeça ao quê? A lei de Deus. Então, isso se completa. Então, para você ver o que você tem que fazer, o que você tem que fazer com a verdade, abra a Bíblia em Provérbios 23 e 23. Provérbios 23 e 23. O que está escrito aí? Compre a verdade e não a vendas. Como é que você compra a verdade? Sem preço e sem dinheiro. Eita coisa boa, né? Agora, irmãos, se eu perguntar aqui a verdade, vocês vão responder completamente. E no final, compre a verdade e não a... Demorou o estudo bíblico? Não, não demorou. Foi menos na igreja que eu cheguei ao meio-dia e 20 lá. Foi bem menos, foi 2 minutos marcados no relógio, porque o povo ficou preocupado com a comida, com frango com batata, então acelerou. Que bênção, né? Mas Deus abençoe o seu coração. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo, eu vou ler o capítulo 1, versículo 22, depois eu vou ler o capítulo 2, uma parte do capítulo 2, para você entender o segredo da fé. Eu quero falar nesta noite para vocês sobre o seguinte tema: a fé operante no meio da crise. Se tem alguém aqui vivendo crise, eu vou te dar o segredo para você superar essa crise em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo de número 22 do livro de Êxodo, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 22 do capítulo 1. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Vou repetir, ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó,
a qual o adotou e chamou seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Meu querido, tome assento e aproveite, atribute um louvor de glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês a vitória da fé em meio à crise. Estamos vivendo dias muito difíceis, sim ou não? Sim. E algumas pessoas não têm feito uso de um instrumento que nós temos, extraordinário, que é a fé. Para muitos, a sua fé está em Búzios, descansando, dormindo. Para outros, a fé foi para Bahamas, está lá. Outras foi para Cancún. Então, o camarada está vivendo uma vida sem usar a sua fé, porque parece que vai tudo correndo bem na sua vida e tal. Ele não precisa usar a fé. Irmãos, mas você que está enfrentando problemas, lutas, dificuldades, escute, é hora de você usar a sua fé. Quantos creem assim, queridos? E quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa aprender algumas coisas com a Bíblia. Deixa eu fechar minha Bíblia de novo, para poder te ajudar, para você me ajudar a memorizar, porque eu tenho um problema de memória, dada a idade, pastor, eu tenho uma dificuldade tremenda. Mas eu preciso que vocês me ajudem. O que é fé? Como é que a gente define fé? Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas nós precisamos compreender, e a melhor maneira de compreender a fé é descrever a fé. E se você quiser descobrir a descrição da fé, você vai ler todo o capítulo 11 de Hebreus, você vai ter ali a descrição da fé. Há textos ali extraordinários que nos remete a uma ideia da fé. Porque se você pegar os teólogos para ler sobre fé, é um negócio complicado, à luz da teologia. Você lê Langston, por exemplo, ele vai dizer que fé é quando você une um mundo objetivo a um mundo subjetivo. Aí você fala, mas como é que é isso, pastor? Não dá para explicar aqui. Mas você, quando une esses dois mundos, ele fala que só é unido esses dois mundos pela fé. Então, a gente precisa entender um pouquinho só de fé. E para entender, eu queria que você guardasse, se você não puder anotar, não tem problema, mas você guarda isso. A primeira verdade sobre a fé está no versículo 3 de Judas. Judas, quando disse assim, exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Então, diga comigo assim, a fé é dada uma vez. Então, o crente fica orando, Senhor me dá fé, Senhor me dá fé. Você já recebeu fé. Você já tem a fé está em você. Amém? Você tem fé. Então, a fé é dada uma vez. Essa é a primeira verdade sobre a fé. A segunda verdade sobre a fé está em Hebreus capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo e o ouvir. Então, a fé está definindo aí, o texto está definindo que a fé vem pelo que se ouve. E não é qualquer coisa que gera fé, que produz fé. Não é qualquer coisa que aciona a sua fé. É a palavra de Deus. Então, você tem que ler a Bíblia e também ouvir as pregações. Ler a Bíblia. Você, quando lê a Bíblia, existem 3 maneiras de você ler a Bíblia. Quantas maneiras? 3 maneiras. Você pode ler a Bíblia homileticamente. O que é ler a Bíblia homileticamente? É você ler para pregar. Aí você pega João capítulo 3, você aprende, fala ali de Nicodemos, e Jesus fala para Nicodemos algumas verdades, você então vai pregar sobre o novo nascimento. Então você vai aprender naquele texto ali, primeiro, a necessidade do novo nascimento, o processo do novo nascimento e o resultado do novo nascimento. Aí você vai ter um sermão, já tem um sermão pronto. A necessidade do novo nascimento, o processo do novo nascimento e o resultado do novo nascimento. Já tem um sermão, você anota, vai pregar. Isso é leitura homilética. Você lê João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você observa que tudo neste versículo é grande. Diga comigo, tudo neste versículo é grande. Deus, o maior ser, o mundo, a maior porção, que deu o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crê, a maior oportunidade, não pereça, a maior certeza, mas tenha a maior promessa, a vida eterna, a maior possessão. Então você vê que você está lendo o texto para pregar. Você lê, por exemplo, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando você lê esse texto, você fala, mas o que tem aqui, pastor? 5 coisas que Deus exige de você. Procura, fala de esforço. Apresentar-te a Deus, fala de voluntariedade. Que não tem que se envergonhar, fala de boa conduta. Obreiro, fala de trabalho. E a 5ª coisa, que maneja bem a palavra da verdade, fala de capacidade. Então, quando você lê esse texto, você vai pregar sobre 5 coisas que Deus exige de nós. Esforço, voluntariedade, trabalho, boa conduta e capacidade. Então, é a maneira de você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia homileticamente. Você chega para a igreja, vai pregar sobre a história do homem. Irmão, vou contar a história do homem em 3 palavras. Geração,
degeneração e regeneração. Pronto, contou a história do homem. Então, isso é uma leitura homilética. Mas existe uma segunda maneira de você ler a Bíblia, que é ler a Bíblia culturalmente, para você aprender cultura. Aí, quando você lê a Bíblia, você aprende muita cultura. Eu apliquei algumas teses que eu li na Bíblia na minha vida profissional. Por exemplo, quando eu estava perdido com a minha mesa cheia de papel, eu juntava tudo e ia procurar a folha ali no meio, assim como fez a mulher que perdeu a dracma. Então, eu aprendi muitas coisas, e a Bíblia é um livro de cultura. Você lê muita coisa e aprende. Você aprende cultura, você aprende administração, aprende botânica, química, física, você aprende muita coisa. Na época de Isaías, há 750 anos antes de Cristo, os camaradas diziam que a terra estava apoiada sobre nada. Aí vem Isaías e diz, ou melhor, diziam que a terra era apoiada sobre 4 grandes elefantes. Aí vem Isaías e diz, não, a terra é apoiada sobre nada. Aí depois vem a ciência e diz, a terra está apoiada sobre nada. Há uma mão poderosa que a sustenta, não tenha dúvida disso, que é a mão de Deus, não é verdade? Então, você lê a Bíblia culturalmente, para você aprender. Mas a terceira maneira de você ler a Bíblia é ler a Bíblia devocionalmente. O que é ler a Bíblia devocionalmente? É ler a Bíblia para Deus falar com você. Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Quem quer ouvir a voz de Deus? Então, queridos, se eu fosse fazer uma tese, se eu fosse estudioso da Bíblia, se eu fosse esses camaradas que estudam muito a Bíblia, eu aprecio isso, eu teria uma tese para defender, que é a quarta palavra da Bíblia, a chamada mensagem. Porque a hermenêutica, ela aponta três ciências que se propõem a estudar a Bíblia, que é a crítica textual, a exegese e a hermenêutica. E a hermenêutica divide a Bíblia em 3 palavras: linguagem literária, linguagem figurada e linguagem simbólica. Você vai na Bíblia, quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento tem muitos tipos, diga assim, tipos. A mesa da preposição era um tipo de Jesus, porque ela era feita de madeira de acácia coberta de ouro. Aquilo fala da natureza humana e da natureza divina. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, aquilo fala do que o profeta Isaías diz lá no capítulo 7. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Um menino falando de Jesus e um filho falando de Cristo, falando das 2 naturezas, humana e divina. Quem entendeu, diga amém. Então, tipo na Bíblia, Sansão era um tipo de Jesus perfeito. Muita coisa linda em Sansão. Foi, inclusive, na minha prova, há 40 anos atrás, eu fiz uma prova para o meu professor e disse, Sansão é meu tipo predileto. Por quê? Porque ele venceu um leão no deserto. E quem é que venceu um leão no deserto? Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus por isso, querido. Foi a maior força conhecida. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, que Deus o fez poderoso e declarou Filho de Deus em poder. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos. Ele disse assim, eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. E lá em Mateus capítulo 28, ele disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. E é interessante que esse poder também é destinado à igreja. Quem quer esse poder de Deus, diga amém. Tem crente que pensa que poder de Deus é para sapatear, para profetizar, para marchar, para fazer esse poder de Deus, irmão. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aquele poder ali, Jesus escolheu, existem 2 palavras, além de outras, mas essas são as principais. É a palavra dunamis, no grego, e a palavra exousia, não é exousia, exousia. Diz essa palavra exousia fala de autoridade. Mas a palavra dínamos, ela fala de 3 coisas importantes para quem recebe o poder de Deus. Primeira coisa, ela fala de autoridade. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe autoridade. Pedro falou para uma multidão de pessoas com autoridade. Um homem frágil, um homem pusilânime, um homem inseguro, falou para aquela multidão porque ele recebeu autoridade. Diga comigo, autoridade. Mas logo no capítulo 2, no capítulo 3, ele encontra um coxo que diz, olha, me dá uma esmola. Ele disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. O camarada levantou e andou, e entrou no templo saltando e louvando e glorificando a Deus. Pedro ali, o poder que ele recebeu, demonstrou uma segunda coisa, capacidade. Diga comigo, capacidade. Então, quem é batizado com o Espírito Santo recebe não só autoridade, como recebe também capacidade. E a terceira coisa,
Está no Atos capítulo 4, porque levaram ele, porque ele curou o paralítico para o Sinédrio, e chegando lá, os homens disseram, 70 homens, ou um pouco mais, 71, disseram assim, olha, você não pode mais pregar o evangelho, você não pode mais falar dessa seita o caminho, nem falar de Jesus. Aí Pedro fala para ele assim, olha, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí os camaradas olharam um para o outro, e aí, o que você diz? E o outro, o que você diz? Está lá o José Barbosa da vida, está lá os ministros da vida, o que você faz? E aí, o que acontece? Olha, nós não temos o que falar nada, deixa esses camaradas em paz. Sabe o que é isso? Irmãos, tem crente que pensa que poder de Deus é para ele sair esbravejando por aí. Poder de Deus, primeiro, é autoridade, segundo, é capacidade e terceiro, é habilidade. Você recebe habilidade para sair de situações difíceis, irmão. Diante do Supremo Tribunal Federal daquela época, aquele homem, com uma palavra, derrotou todos aqueles ministros e disse assim, olha, nós, estamos atualizando, chamando de ministro, né, para você entender. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E os caras não tinham uma resposta. Então, é melhor largar esse camarada, deixa eles para lá, larga eles para lá, deixa eles pregando. Sabe o que é isso? É poder de Deus, mano. Tem crente que acha, que passa a noite na vigília e depois dorme até 5 horas da tarde e acorda cheio de poder, né? Poder para você sair da vigília, irmão, sair, entregar um folheto, ganhar alma para Jesus, ser minhas testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Diga glória a Deus por isso. Feita essa introdução, vamos para o texto? Vamos para o texto. Vou ser rápido, não vou cansar vocês, não. Meus queridos, vitória da fé em meio à crise. Quando eu li esse texto aqui, Deus me ensinou algumas lições, pastor Marcos Fernandes. Eu tive que anotar, porque eu não tenho cabeça, mas não tenho memória. Minha memória falha muito. Então, eu aprendi uma coisa. Havia um decreto. O faraó tem um seguinte decreto, olha. Todo filho que nascer, joga no rio. Está escrito aqui no versículo 22. Joga no rio. Isto quer dizer o seguinte. As pessoas que tivessem filhos, tinham que perder os seus filhos. Os filhos seriam jogados no rio. Morreriam afogados. Então, quando eu li isso aqui, eu pulei para o capítulo 2, versículo 1, que diz assim, e foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. Diga comigo, casou-se. Eu falei assim, meu Deus, esse camarada é muito corajoso, pastor Marcos. No meio de um decreto de sentença de morte para as crianças, o camarada foi casar quando ninguém queria casar. Ele falou, não, eu vou casar. E ele casou, mas o negócio não ficou só no casamento. E no versículo 2 já foi de cara, irmãos, eles eram muito apressados, né? E a mulher concebeu. Pronto. O camarada me deu uma lição, diga comigo, lição. Diga comigo assim, enfrentar desafios é uma grande demonstração de fé. Meus queridos irmãos, a vida é de desafios. Sabe o que é crise? Vamos fugir de todos os conceitos comerciais, antropológicos, sociais, etc. e tal. Vamos falar acadêmicos, vamos dizer assim, crise é uma forma de esterilidade. Quando houve o decreto, ninguém queria mais gerar filho. Ninguém vai, não, vamos gerar filho para quê? Vai jogar no rio? Ninguém queria gerar nada, ninguém queria produzir. É muito comum as pessoas, em meio à crise, irmão, deixarem de gerar, de produzir, porque a crise, ela paralisa o potencial da pessoa. A crise, ela acaba fazendo com que a pessoa fique estéril, mesmo que por osmose, mas fica estéril. E aí, no meio dessa realidade, compulsoriamente, aquelas pessoas estavam estéreis, porque ninguém queria gerar filho. Como é que eu vou gerar no meio de uma sentença de que se eu gerar, meu filho vai morrer? Mas esse rapaz que aqui nós lemos o texto, vou dizer o nome dele daqui a pouquinho, esse rapaz foi-se e casou com uma moça e gerou um filho. No meio de uma sentença de morte, no meio de uma crise. Quem está entendendo, diga amém. Amém. No meio de um decreto, no meio de uma medida provisória, ele foi lá e gerou um filho. A esterilidade, irmãos, da crise, ela alcança
a concretização dos nossos sonhos, dos nossos projetos e dos nossos ideais. Quando você está em crise e que você não quer gerar alguma coisa, não quer fazer alguma coisa, parece que está havendo uma esterilidade espiritual na sua vida, e aí você não produz porque você tem medo de dar errado, você tem medo que não vai dar certo, você não faz porque alguém disse que não adianta fazer. Mas nesta noite eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você que você vai gerar sim no meio da crise, e Deus vai te dar grandes e grandes vitórias. A crise, sabe por que ela paralisa? Porque ela gera medo. O medo paralisa as pessoas têm medo de fazer alguma coisa e receber recompensas ou consequências advindas desse medo. Então não vou fazer nada. A maioria das pessoas, ninguém queria casar na época, mas quando eu li esse texto que diz assim, e foi-se um varão, isso não está aqui à toa, irmão. Isso está aqui para contar a sua história, para dizer para você, assim, está na hora de você começar a ir em busca do seu sucesso, em busca da sua vitória, em busca do seu progresso e em busca da sua vitória espiritual. Sabe? Mas diz a Bíblia, um homem chamado Angrão. Angrão era da tribo de Levi. E ele pediu a mão da Joquebede no meio da crise. Também da mesma tribo. Isso é interessante, né? Enquanto muitas mocinhas das nossas igrejas querem casar com rapazinhos do mundo, ele foi procurar uma moça da tribo dele. Isso é uma lição tremenda para nós. Não queremos ninguém fora da tribo. Foi lá, casou-se com uma moça da tribo e casou-se com ela. Foi lá, pediu a mão em casamento, o pai concedeu. E alguém deve ter dado um toque nele e falou assim, mas João Arão, você esqueceu do decreto? Irmãos, quem tem fé não tem medo de decreto. Quem tem fé não tem medo de sentença de morte. Quem tem fé não tem medo de nenhuma medida provisória. Quem tem fé vai dizer o seguinte, olha, o meu Deus proverá. O meu Deus proverá. Então, ele faz um desafio. Ele desafia o decreto de Faraó. Era o homem mais poderoso da terra. Ele, pastor Marcos, desafia. E o desafio é o casamento da fé com a possibilidade. Deus ministrou isso ao meu coração. Paulo Afonso, desafio é o casamento da fé com a possibilidade. Quando você, no meio de um desafio, você fala, sabe da coisa, eu vou usar minha fé. Usou a fé, casa com a possibilidade. Tudo vai acontecer. Pode crer, minha irmã. Deus vai abrir portas para você. Deus vai te dar vitória. Escuta, uma pessoa chamada Flávio Vieira, que eu também não conheço, ele disse o seguinte, errar é o primeiro passo para aprender. Aceitar o desafio é o primeiro passo para vencer. Quem quer começar a desafiar aqui os decretos da vida, quem quer começar a dar o primeiro passo, levante a sua mão aí, tribute um louvor de glória a Deus. Agora diga comigo assim, ainda que haja uma sentença de morte, a fé pode gerar vida. Eita, vamos repetir isso aí, porque isso vai chegar alguém aí, ó. Diga comigo assim, ainda que haja uma sentença de morte, a fé pode gerar vida. Olha o que diz no versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Ela concebeu. No meio de uma sentença de morte, ela gerou vida. Faraó tinha dado a ordem. Havia uma sentença de morte para que todos os filhos fossem lançados no rio. Quem se atreveria a gerar alguma coisa, um filho, no meio daquela sentença? Talvez houvesse um silêncio por parte das pessoas, ninguém ousava fazer nada. E esse é um dos grandes problemas de muitos crentes, não serem ousados, porque Saul foi condenado, foi, de certa forma, afastado também, porque ele não ousava. Ele, quando viu o gigante, ele não se atreveu, não usou. Irmãos, o crente tem que ser ousado, tem que desafiar, porque o inimigo tem que cair por terra. Não é à toa que a Bíblia já profetiza que o diabo estará debaixo dos nossos pés, Deus o destruirá debaixo dos nossos pés. Isso sabe o que está dizendo? A sua supremacia sobre ele, porque você tem
a digital, a DNA do nosso Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia as suas batalhas, aquele que luta por você, ainda que haja fraqueza, você arranca a força dessa fraqueza e vai em frente e Satanás é derrotado. Quantas histórias na minha vida já enfrentei que posso afirmar isso? Quem se atreveria? Naquele momento, mas Arão, ele não teve medo da sentença de morte. Seu nome, agora eu fui pesquisar o nome de Arão, sabe o que significa, pastor Anderson? Amigo do mais alto. Meu irmão, quem é amigo do mais alto não pode temer sentenças de morte na sua vida. Ele era amigo do mais alto, irmão. Se alguém falar quem é você, eu sou amigo do mais alto. Eu sou amigo do mais alto. Irmão, quem é amigo do mais alto aqui esta noite? Quem é amigo do mais alto? Irmãos, Deus não olha para cima porque não tem ninguém acima dele. Deus só olha para baixo. Deus não tem inimigo. Sabe por que Deus não tem inimigo? Porque ninguém tem como enfrentar Deus. Irmão, Satanás não é inimigo de Deus. Satanás é inimigo dos filhos de Deus. Mas de Deus não. Inimigo no bom sentido, não é. Porque ele não tem como enfrentar o nosso Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é todo poderoso. Ele é glorioso, ele não olha para cima porque não tem ninguém acima dele, irmãos. A terra é os cabelos dos seus pés. Deus, quando... Eu faço uma ideia assim, pastor, navegando na minha maionese, quando Deus quer descansar, ele bota os pés sobre a terra. Essa é a minha terra. Esses são os meus filhos. E foi através do meu filho que eu os comprei. É interessante que a palavra comprar, resgatar, redimir, na Bíblia tem o mesmo sentido. Nós estávamos num lugar chamado agorazo, que em grego chama-se agorazo. Agorazo significa vendidos para sempre. E Satanás dizia assim, olha, todo mundo, quem quer comprar Paulo Afonso, quem quer comprar Anderson, quem quer comprar Marcos Fernandes, quem quer comprar todo mundo, eu dou 10, o outro não, dá muito barato. Quem quer comprar? E daqui a pouco vem Jesus, eu compro. O que é que o senhor tem para dar? A minha vida. Eu pago, eu compro, eu dou a minha vida por ele. E me comprou, e te comprou, e nos resgatou. Eu costumo dizer que nós somos de Deus, irmãos, por 3 razões. Primeiro, eu sou de Deus por um direito que ele tem de criação, de formação. Foi ele que me criou. Eu não sou um produto do acaso, você não é um produto do acaso. Ele nos formou. Ele meteu a mão no humus da terra e me formou você. Agora eu sou de Deus também por um direito de redenção, porque foi ele que me comprou dessa plataforma, me redimiu, me resgatou e me colocou nos lugares celestiais. Irmãos, um dia nós vamos entrar no céu todos juntos, aquela multidão de salvos entrando no céu, e os anjos vão catucar um para o outro. Quem são esses? Quem são esses? Esse aqui, você não sabe? Esses são os redimidos do Senhor. Os redimidos do Senhor, todo mundo entrando, garbosos, cheios da presença de Deus. E sabe, tem crente que está querendo galardão, mano, que é uma coroa. Irmão, eu não quero coroa, não. Sabe o que eu quero? É mais de Deus. Quem quer mais de Deus aí? E aí, terceiro lugar, eu sou de Deus por um direito de preservação. Porque lá em Atos, no capítulo 17, versículo 28, diz assim, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Se você está aqui por causa dele, se eu estou aqui por causa dele, nós vivemos por causa dele, então ele é meu. Eu sou propriedade dele, propriedade exclusiva. E vou dizer mais a vocês, eu vou contrariar aqui muitos teólogos e muitos pastores que se arrogam do fato de dizer que são ungidos do Senhor, baseado no Salmo 105, versículo 15. Irmãos, eu vou afirmar aqui pela Bíblia, em 1 de João, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Sabe o que eu quero afirmar para vocês? Todos que estão aqui, que são salvos por Jesus, são ungidos por Deus, têm a unção do Senhor. Todos vocês têm a unção do Senhor. E sabe o que Paulo fala lá em 2 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 e 22? Que foi Deus que nos ungiu. Você foi ungido por Deus. Você foi ungido. Pá! Foi Deus que te ungiu. E lá no versículo 27 de 1 João também está escrito que nós não temos necessidade de saber. Você, pastor, então já sei tudo. Não! Você não tem necessidade de saber quem é a verdade, porque você já sabe quem é a verdade. E se alguém, um falso profeta, chegar na tua casa e falar para você assim, não, eu tenho um novo caminho aqui, opa, seja considerado anátema, porque ninguém poderá pregar um outro evangelho, e ninguém pode pôr um outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, a pedra angular de esquina, que está firmada, e nós estamos firmados nele. Arão vai lá, então, ele era amigo do mais alto.
Se você é amigo do mais alto, não tema a morte, não tema a crise, não tema nada que você vai gerar. Aí eu vejo a atitude de Joquebede e Arão. Interessante que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, consta Arão e Joquebede, de certa forma, na galeria dos heróis da fé. Porque isso é um ato de fé, irmãos. Senão eles não estavam lá na galeria, pastor Anderson. Tem que estar lá na galeria, porque tiveram atos de fé. Ou seja, no meio da crise, e a mulher concebeu e deu à luz. Alguém disse, você é maluca? Ô, Joquebede, você vai gerar um filho mesmo? Não, meu esposo. Nós fizemos uma aliança. E a aliança fizemos com Jeová. A nossa aliança com ele. Nós vamos vê-lo. Nós vamos vê-lo operar em nós. Diz o texto, pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso. Então, irmãos, aquele ato, a Bíblia não está citando o nome deles, mas nós sabemos. Arão e Joquebede. Faraó, ele quer paralisar, ou queria paralisar a capacidade de gerar daquela nação. Mas esse homem disse, não vou aceitar isso não. Faraó de hoje quer paralisar a sua capacidade de gerar, mas Deus está dizendo para você, você vai gerar é agora que a sua fé tem que sair de Búzios, tem que sair de Bahama e começar a agitar. É a sua fé que vai impulsionar você para confrontar todos os desafios da sua vida, inclusive sentenças de morte. Ainda que o médico tenha dito para você que você não tem mais cura, Jeová diz que te cura. Ele é o Senhor que te sara, ele não é oftalmolaringologista, ele não é endocrinologista, ele não é cirurgião plástico, ele é o Senhor que sara, o Jeová Rafá. Sabe que quando coloca ele com capacidade de curar qualquer coisa, eu estava com o ombro, pastor Marcos, praticamente paralisado. Desde o dia 18 de dezembro de 2012, eu fiquei até mais ou menos uns 2 meses atrás com o meu braço, que eu só podia fazer isso aqui. Meu braço estava paralisado. O médico que me atendeu na minha residência, um médico especialista, ele foi lá e disse, olha, o senhor está com problema, o senhor vai lá no meu consultório. Eu fiz uma consulta na minha residência, fui ao consultório dele, ele falou, você vai tomar essas medicações, o senhor vai ficar bom, vai fazer esse exercício, vai ficar bom, vai fazer 15 mais fisioterapias, vai ficar bom. Eu fiz as fisioterapias, tomei os remédios e meu braço continuava assim. Então ele disse, olha, na última consulta ele falou, seu Paulo, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou lhe encaminhar para o cirurgião, o senhor vai ter que fazer uma cirurgia no braço, porque o seu braço está paralisado, o senhor não tem como mexer, eu não botava o cinto, eu não levantava o braço, não podia fazer nada, meu braço estava parado. Eu passei vários meses, desde dezembro, dormindo só de um lado, e dormindo muitas das vezes no início, sentado no sofá da minha sala, porque eu não podia deitar na cama, porque se eu me mexesse era dor insuportável. Num dia de ceia, quando eu mandei o nosso vice-presidente pegar o pão, porque eu não podia pegar o pão, e a mão estava ainda com dificuldade, eu levantava ela um pouco, mas não podia levantar mais do que isso, porque o braço não ia. E o cirurgião disse, olha, o senhor tem que começar, eu não vou operar o senhor agora, o senhor vai fazer 3 meses de fisioterapia, um outro cirurgião que ele me encaminhou. E depois de 3 meses, se o senhor ficar bom, ou melhorar alguma coisa, eu vou ver, e se não melhorar, eu vou ter que fazer uma cirurgia no seu braço só para tirar essa paralisia. Depois eu vou ver o rompimento do tendão que o senhor teve. Eu não vou nem ver o seu tendão agora. Vá fazer fisioterapia. Irmão, no dia da ceia, quando eu fui pegar o pão, eu senti que o meu braço levantou um pouco mais. Quando levantou um pouco mais, eu peguei o pão e falei assim, Marcos, eu vou orar. E levantei o pão. E quando eu comecei a levantar o pão, irmãos, eu senti que houve um milagre ali na minha vida. Eu comecei a exaltar o nome do Senhor. Eu chorava muito, igual uma criança. Eu disse depois para a igreja, eu queria dar um abraço em alguém. Mandei chamar minha esposa, porque há muito tempo que eu não podia dar um abraço em ninguém, que eu não podia fazer assim, não podia fazer assim, não podia fazer assim. E a minha esposa foi lá no púlpito, eu abracei a minha esposa, mas ainda não estava completo. E hoje eu estou podendo levantar minha mão e dizer assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e é hoje, e será eternamente. Pode aplaudir ao Rei. Deixa eu adiantar aqui, que eu já estou atrasado. Faraó quer paralisar a nossa capacidade de gerar. Ele quer nos esterilizar forçosamente. Mas não podemos temer a Faraó. Portanto, meu irmão, quer um conselho? Quem quer um conselho aí, diga amém. Amém. Case-se com Joquebede. Essa é a mulher. Case-se com Joquebede. O pastor casar com Joquebede? Case com Joquebede. Sabe o que significa o nome Joquebede? O Senhor é glória.
Sabe o que está escrito lá em Isaías capítulo 60, versículo 1? Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Levanta a mão aí, crente, e adora Ele. Sabe por quê? A glória do Senhor já vem nascendo sobre você. O Senhor é minha glória. Quando você casa com o Senhor é minha glória, querido, tudo vai dar certo. Fala para o teu irmão aí, tudo vai dar certo. Terceira lição que eu quero deixar no coração de vocês nesta noite. Diga comigo assim: por vezes temos que agir por fé, com atitudes indesejáveis, sob o ponto de vista humano, para gerar resultados desejáveis sob o ponto de vista divino. Ou seja, aquilo que Deus quer tem que sobrepairar sobre o que você quer, sobre o que o outro quer. Às vezes nós temos que tomar atitudes indesejáveis. Olha só o que diz o versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Você acha que ela queria fazer isso? Não queria fazer. Tinha que tomar uma atitude indesejável, sob o ponto de vista humano. Ela tinha que fazer aquilo, pastor Marcos. Sob o ponto de vista humano, ela tinha que pegar o seu filho e botar ali no rio. Porque ela, colocando seu filho no rio, ela estava cumprindo o decreto de Faraó. Lancei o meu filho no rio. O que aconteceu depois é um problema de outra, não é um problema, está fora das esferas. Jogou no rio, botou o filho no rio. Agora é com Jeová. Diga comigo, agora é com Jeová. Ela obedece de certa forma. O nosso irmão, o nosso querido comentarista Champlin, ele fala que de certa forma ela cumpriu. Mas a questão é que, sob o ponto de vista humano, aquilo era uma atitude indesejável. Mas Deus estava naquele negócio. E quando Deus está no negócio, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que a gente mesmo não gosta. Eu costumo dizer que o maior problema nosso é a nossa própria vontade. O nosso grande inimigo é a nossa vontade. E a nossa vontade, ela confronta a soberania de Deus. Porque Deus manda fazer, a gente diz, eu não vou fazer. E Deus manda, você não faz. Você está confrontando Deus. Esse é o grande perigo, foi o grande problema de Saul. Tanto que Deus chegou um dado momento e disse assim, tenho rejeitado a Saul. Porque Saul quis fazer o que ele queria. E Deus quer que você faça o que ele quer. Quem entendeu, diga amém. Amém. Escute. Quando ela lançou no rio, ela usou uma arca de juncos para salvar o seu filho, aquele que ela havia gerado. Há muitas coisas, irmãos, que nós precisamos jogar no rio da vida. E acreditar que Deus vai entrar com providência. Às vezes nós temos que tomar atitudes até contra o nosso gosto, mas se a fé impulsiona a fazer, você vai fazer. Um dos grandes segredos para você saber que deve mudar ou não de lugar, irmã, é quando Deus te dá paz no coração. Deus te deu paz? Opa, paz, confiança e segurança. Se você ficar em dúvida, não se mude. Deus não é Deus de dúvida. Deus é um Deus de certeza. Ah, você deve ou não fazer aquela cirurgia? Se Deus te deu paz, até o médico vai ser usado para te curar. Crê nisso, querida? Diga glória a Deus por isso. A Bíblia fala de 3 tipos de arca. A arca de Noé, a arca de Moisés e a arca da aliança. A arca de Noé, ela enfrentou águas e refugiou ali a sua família. A arca de Moisés navegou por cima do rio. E a arca da aliança, também quando foi vista junto às muralhas de Jericó, ela foi colocada lá na frente. O grande segredo ali foi a arca. E depois, diante do rio Jordão, os sacerdotes entraram com a arca, as águas se abriram. 13 metros de rio abriu para eles passarem. Escute, a arca estará sempre presente. Sabe qual é o segredo? Estas arcas, diga comigo, estas arcas representam Jesus Cristo. Por ser Ele a nossa arca, Ele nos garante 3 coisas importantes. Diga comigo assim, refúgio, segurança e provisão. Deus vai prover. Deus vai prover, viu, irmã?
Deus vai prover aquela solução lá. Sabe aquele processo que você nem acredita mais, Deus vai prover vitória para você. Toma posse aí, irmão, toma posse. Olha, quando um pastor fala isso comigo lá, eu já boto aqui no bolso e, meu Deus, é isso aí. Foi assim que aconteceu comigo. A fé, diga comigo assim, a fé resulta de ação. Mesmo quando a ação é arriscada. Sabe por quê, irmão? Porque o justo viverá por fé. Correndo risco, mas crendo no milagre. Às vezes, você pensa que às vezes a gente não faz umas coisas de doido? Quando eu fui comprar o prédio da Betel, eu tinha R$800 em caixa. E eu falei assim, eu vou comprar esse prédio, Jesus, numa quinta-feira do propósito, pastor Marcos. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Quem pregou naquela noite foi o pastor Valmir Cohen, falou sobre fé. E eu falei assim, meu Deus, eu creio que o senhor vai me dar esse prédio aqui. Eu quero comprar, eu preciso comprar, eu não posso pagar mais esse aluguel. E levantei minhas mãos e profetizei. Aí Deus falou assim, você quer o prédio? Eu falei, Senhor, eu quero o prédio. Às vezes a gente não quer pagar o preço, né? Não quer pagar o preço. Mas o resultado é bom, irmão. Pois eu comprei, paguei um preço. Paguei um preço. Não foi fácil, porque assim que eu pedi a Deus para me dar o prédio, eu fui mandado embora do emprego. Assim que eu pedi a Deus para comprar o prédio, o patrão me deu justa causa. Assim que eu pedi para comprar o prédio, o patrão entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra mim e ainda entrou com uma outra ação na Vara Civil para tomar todos os meus bens. E ainda, depois que eu pedi para comprar o prédio, o patrão me mandou embora. E não me pagou um centavo. E depois que eu pedi para comprar o prédio, eu fui para casa, sem um centavo no bolso, com a mão na frente e para trás, e com 2 processos nas costas. E para piorar a situação, quando eu pedi para comprar o prédio, o meu amigo, que era sócio da empresa, que o Marcos conheceu bem, também foi expulso da empresa. E os dois tinham 50%. Para piorar a situação, a minha sala foi desmanchada toda, e era uma boa sala, eu era diretor, isso foi transformado no departamento jurídico para depois arrepiar as pessoas. E depois que eu pedi para comprar o prédio, a coisa degringolou toda. Você, às vezes, não entende nada. Você não precisa entender, irmãos. Sabe por quê? Porque lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, na sua oração sobre Sijanote, está escrito assim, Deus veio de Temanho Santo do monte de Arã. Adiante dele ia a peste, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado, ou contra o mar o teu furor, para que andasse montado nos teus cavalos, nos teus carros de salvação. Descoberto se fez o seu arco. A Bíblia tem um texto ali, um versículo que diz assim, o andar eterno é seu. Deus vai pisando a eternidade, irmão, vai pisando, vai passando, Deus vai fazendo assim. Você não precisa entender nada, você só precisa ver o resultado. Só para encurtar, porque eu sou muito pontual em determinados procedimentos, em especial na pregação, eu comprei o prédio, porque eu voltei para a empresa, eu readmiti, eu fui para o meu lugar, o sócio que me mandou embora foi expulso da empresa, eu retomei a minha posição, eu fiquei ali, eu comprei o prédio, eu disse, eu só tinha 20 mil reais, eu dei de sinal, o camarada queria a vista, eu dei de sinal, ele aceitou, e eu pedi a ele 30 dias para pagar 60 mil reais há 15 anos atrás. Ele disse assim, tudo fechado, pastor, comprei o prédio, está quitado, não devo um centavo a ninguém, para a glória do nome do Senhor. Ali eu vi que a fé, você não precisa entender. E um dia que o oficial de justiça foi lá para fazer responder aos quesitos, ele falou assim, quem é o senhor? Eu falei assim, eu sou Paulo Afonso Generoso. Ué, mas o senhor aqui não é réu? Eu falei, sim, mas eu estou aqui. Ué, então não estou entendendo nada. Como é que mandaram aqui falar com o senhor, que o senhor que é o réu, e o senhor que está me atendendo? É, que eu sou o responsável pela empresa. Ah, então eu vou relatar isso para o juiz e vou mandar arquivar esse processo, porque não tem sentido isso que eu vou fazer aqui agora. E o processo foi arquivado e Deus me deu vitória. Diga comigo assim, quando a fé nos impulsiona a produzir em meio à crise, Deus provê resultado de salvação. Olha só,
Quando a fé nos impulsiona a produzir em meio às crises, Deus provê resultado de salvação. Olha o que diz o versículo 4. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia lhe acontecer, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. Diga comigo assim, a fé é a certeza que vamos receber aquilo que esperamos. Quem espera alguma vitória em Deus aí? Quem espera? Então a fé é a certeza que isso que você espera você vai receber. É a prova de que existem coisas que nós não podemos ver, mas que vão chegar a nós. Pela fé eu reivindico isso. E eu quero dizer que Deus vai te dar essa vitória, minha irmã. Deus vai te dar essa vitória. Escute, há resultados que só veremos pela fé. E quando eu vi aquele prédio, assim, eu tomei posse da palavra do pastor Valmir Cohen, eu tomei posse mesmo, e eu vi aquele prédio, falei assim, Deus, esse prédio, não vou mais pagar aluguel. Atos de fé geram resultados de fé. Quando você bota a sua fé em ação, a fé, irmãos, é um rio por onde navegamos tranquilo, mesmo no meio dos terremotos, mesmo no meio dos tsunamis. A arca de Moisés estava ali no meio do junco. Agora escute uma coisa, a filha de Faraó banhava-se no rio. As donzelas passeavam à margem do rio. O libertador de Israel navegava no leito do rio. Qual lugar a sua posição no rio? Tem crente que é igual as donzelas de Faraó, fica só atrás das margens do rio, passeando. Tem outro que está lá banhando-se no rio. Enquanto Moisés, o libertador de Israel, já infante com 3 meses de idade, já estava navegando ali numa boa, ó. Aí quando ele estava navegando, interessante que as donzelas que estavam à margem do rio não viram o libertador. Quem está nas margens do rio não consegue enxergar a libertação. Entra no rio hoje, irmã. Deus está falando aqui ao meu coração. Entra no rio. Entra no rio. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, no Salmo 46. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor faz cessar a guerra nos 4 fins da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo e diz, aquietai-vos. Porque, irmãos, quando tudo parece turbulento, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Entra no rio. Entra no rio. Quem quer entrar no rio, levante a mão. Vemos que Miriam, ela estava ali para saber o que ia acontecer. Aí eu aprendi que a fé faz a gente querer saber o que vai acontecer. E ela então ficou ali. Deus manifesta a sua graça. E a graça de Deus não está só no Novo Testamento. A graça de Deus também está lá no Antigo Testamento. A graça de Deus se revela ali de uma forma extraordinária, porque ele vai e toca no coração da filha de Faraó. Deus estava executando o plano dele, irmãos, contra Faraó, já dentro do rio. Uma criança dentro de uma arca. O plano de Deus já estava gestado, já era vivo, e o milagre já estava ali, ó. A provisão para Israel já estava providenciada ali. Era aquele garoto que estava ali no rio. Ali dentro de uma cesta, de uma arca, estava ali. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer gestar milagres na sua vida aí. Toma posse hoje, irmão. Toma posse, porque Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida. Deus estava executando. Colocar um filho numa arca, entre juncos, na borda do rio, era um ato de fé. Tanto que ela manda a garota, vai lá ver, Miriam, vai lá ver o que vai acontecer. E ela foi. E aí, parece doideira isso, irmão, parece coisa de doido. Tem hora que a gente toma determinadas atitudes de fé que parece coisa de doido, mas o resultado é de sabedoria. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Eu creio assim, nunca estranhe atos de fé e nunca peça explicações, porque fé não tem que se explicar resultados, apenas recebe, toma posse e dê glória, e dê glória. Gerar por fé em meio à crise
implica, diga comigo assim, implica em acreditar que há caminhos aonde não tem caminhos. Há portas aonde não tem portas. Há respostas, ainda que não tenha sido feita a pergunta. Aleluia. Você nem perguntou, Deus já está te dando resposta. Para a gente encerrar, diga comigo assim: quando agimos por fé, podemos compreender que Deus abre caminhos aonde não tem caminho. E Ele faz a gente alcançar resultados. Queridos, diz o texto, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: 2 meninos dos hebreus é este. Diga comigo assim: o choro pode durar uma noite. Olha só, diga comigo de novo: o choro pode durar uma noite. Eu vejo muitas pessoas só falando que mas a alegria vem pela manhã. Mas escute, antes de falar da alegria, o choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite. Pode não durar uma noite. Pode ser que você vai chegar em casa, já tem uma notícia. E eu sei que tem gente precisando de uma resposta urgente de Deus aqui. Pode, não está dizendo que deve. Porque a sua ira dura só um momento, mas a alegria vem pela manhã. As lágrimas, irmãos, daquele garoto dentro daquela arca foram as primeiras armas que Deus usa para desmontar um homem extraordinariamente poderoso diante daquele mundo antigo que era Faraó. O garoto começa a chorar porque a fé, ela gera resultados. E a fé tem 3 origens. Diga comigo assim: a fé tem 3 origens. A fé humana, a fé maligna e a fé bíblica. A fé humana é aquela ligada à razão. Por exemplo, você entra num carro e num ônibus aí e viaja tranquilo porque você acha que o cara vai te levar para o local que você quer ir. Isso é fé humana. A fé maligna, ela é produzida por espíritos malignos que induzem as pessoas a agir e a obter orientações acerca, por exemplo, usando objetos que você pode receber através de superstições, de cartas, de tarôs e essas coisas tudo. Isso é fé maligna. Quer te dar orientação de vida com essas situações. Você acha que eu sou doido de alguém chegar para mim e falar: já está escrito aqui na palavra de Deus, mas em nenhum outro lugar. Na tua mão está escrito. Não, na minha mão não, está na mão de Deus, está escrito. Então a fé maligna, ela te impulsiona assim. Mas a fé bíblica, que está ligada por Deus, é a palavra, é a sua palavra e a minha atitude em relação à sua palavra. Quantos creem na palavra de Deus como palavra poderosa? O milagre realizado, ele não gera fé. Milagre não gera fé. Se gerasse fé, irmãos, aquela multidão toda que anda atrás do apóstolo aí, não ia lá. Viu o milagre? Agora eu creio, agora eu creio. Aí pronto, nem precisava ir. Mas por que vão? Porque, escute, milagre realizado não gera fé. Apenas resultados no corpo. Mas a palavra de Deus gera fé. Se você crê nisso, levante a tua mão e tribute um louvor de glória a Deus. Concluindo mais 2, 3 minutinhos, me perdoem apenas isso. A fé, diga comigo assim, a fé, além de gerar resultados inesperados, gera soluções em meio à crise que vão além do desejável. Deus vai te dar, irmã, acima do que você pediu. Olha só, olha o texto. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. Ou melhor, ela perguntou, né? Irei chamar, que cria a ti. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha, que ela chamou quem? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela tomou e trouxe a filha de Faraó, que adotou. Diga comigo assim: a fé faz 5 resultados extraordinários. Primeiro resultado, diga comigo assim: o milagre da restituição. A mãe tinha perdido o filho porque jogou no rio, agora estava com seu filho de volta. Ela pegou o filho e disse: meu lindo,
Eu sou Joquebede, o Senhor é a minha glória, o teu pai é amigo do mais alto e você está de volta para a minha mão. O milagre da restituição. Ah, pastor Anderson, mas tem um segundo milagre. O milagre da provisão. Irmãos, todo mundo hoje fala muito de Bolsa Família no Brasil. Mas a primeira Bolsa Família está aqui, ó. Quando a mulher foi saindo, a filha de Faraó, vem cá, olha só. A senhora cuida desse menino que eu vou te dar um salário. Você já imaginou o salário da filha de Faraó? Para o menino? Já imaginou? Hã? Ela dava uma grana para a mãe, cuidar do seu próprio filho. A mãe, quando pegou o garoto, ela foi rindo para cá e disse assim, meu Deus, eu não imaginava que eu fosse receber uma bolsa duplamente família. Meu filho, você não sabe, você vai ter o melhor berço de Israel, você vai ter o melhor brinquedo de Israel. Meu filho, você vai comer a melhor comida de Israel. Meu filho, você não sabe, mas Jeová é o nosso Deus. Ele agora está me dando o salário para cuidar de você, meu filho. Você vai ser príncipe, você vai ser profeta, você vai ser aquele que Deus vai usar nesta geração, meu filho. Sabe por quê? Porque Deus já está provendo o salário para vir. Olha só, seu pai Arão nem sabe disso, mas quando eu chegar, ele vai vibrar, ele vai na igreja do pastor Marcos Fernandes, vai dar um culto em ação de graça e vai dizer assim, olha, o milagre aconteceu na minha vida. Deixa eu concluir. Agora, o milagre da redenção. Aquele garoto, um dia, estava lá, diante de uma sarça que ardia, e que Deus falava, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Sim, Senhor, sim, Senhor. Ele começou a se abaixar, e Deus disse, todo homem que vem diante de mim tem que se curvar, porque eu sou Deus, eu sou. E ele se abaixa diante de Deus. Se você quer ser usado por Deus, comece a se curvar diante dele. Comece a se curvar diante dele. Ele ali se abaixa diante de Deus. Aquele homem foi um dos homens mais mansos que eu conheci na história. Porque quando Deus quis destruir os filhos de Israel, ele falou assim, então, se o senhor quer fazer isso, então risca o meu nome do livro dos vivos. Ele desafiou Deus. Se o senhor não for comigo, eu não vou. Eu não quero anjo, não quero arcanjo, nem quero bim, nem serafim. Eu quero o Senhor que vá comigo. Esse homem, um dia você vai encontrar com ele. Um dia você vai estar lá. Redimiu Israel, arrancou Israel das mãos de Faraó. E foi andando pelo deserto. Irmãos, e quando chegou lá, Deus fez aquele milagre que todos vocês sabem. A fé gera vencedores. Diga comigo assim, e a fé gera vencedores. E a fé gera, diga comigo assim, a fé gera soluções em meio à crise. Eu quero encerrar e dizer para você, você está passando por um problema? Tá com dificuldade? Qual é a área? Existencial, profissional, matrimonial, familiar, espiritual? Eu não sei. Mas Deus está dizendo para falar para você que você vai usar a sua fé no meio dessa realidade e Ele vai te dar vitória. Fique de pé, querido. Tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor, que hoje quer retornar ao lar paterno? Tem alguém aqui não crente que hoje decidiu crer em Jesus como Senhor e Salvador, recebê-lo na sua vida para ser transformado? Você tem a oportunidade de estar aqui na frente, eu vou estar ministrando sobre a sua vida.
E eu queria fazer um terceiro convite. Se você está com alguma dificuldade com a crise e tomou posse dessa palavra, sai do seu lugar, vem aqui à frente e eu vou orar pela sua vida. O que Deus já fez por mim em muitas situações, Deus fez. Sabe por que a gente usa das nossas experiências? Sabe por quê? Que a gente sempre relata as nossas experiências por uma única questão. Se Deus fez, Deus faz. Diga comigo assim, se Deus fez, Deus faz. Deus precisa que a gente crê nisso. A grande questão é lembrar-se disso. Se Deus fez, Deus faz. Eu queria ministrar sobre a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei dos meus, mas dos seus não sei. Mas Deus sabe dos seus. E também dos meus. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida. A história de Joquebede, a história de Arão, nos remete a refletir que é possível a gente encontrar resultados no meio das crises. Ainda vou afirmar uma coisa aqui que é profético. Ainda que o juiz já tenha dado a sentença. Ainda que já tenha dado a sentença. Tome posse disso. Pastor, agora já era, já deu a sentença. Não, não já era. Agora é que a fé vai ser usada. Aleluia! É agora. Porque, irmãos, o juiz dessa terra é o nosso Deus. Curva a sua cabeça. Meu Deus, aqui estão os teus filhos diante do Senhor. E eu creio que o Senhor agora, conhecendo cada pessoa que aqui está, o Senhor começa agora a trabalhar na mente destas pessoas e fazendo com que elas tomem posse desta palavra e creiam que o problema dela não é insolúvel diante do Senhor em especial. Porque os problemas vão cair por terra. O nome do Senhor há de ser glorificado. O Senhor vai gerar, por meio dessa realidade que essa tua filha está vivendo, soluções de fé, vai gerar resultados de fé, resultados de provisão, resultados de milagres. O Senhor vai gerar coisas extraordinárias. Por isso, meu Deus, eu ministro sobre estas pessoas, na autoridade do nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer milagres aqui. Eu creio que pessoas vão dar testemunho de milagres aqui ainda. Eu creio que crises aqui cairão por terra, porque nada vai impedir o teu agir. Operando o Senhor, quem vai impedir? Nem nós temos essa capacidade. Porque quando o Senhor quer operar, o Senhor opera e realiza o milagre. Por isso eu ministro sobre essas pessoas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor trabalhe cada coração, que cada vida saia daqui, Pai, inflamada pelo poder da Tua palavra, cheia do Teu Espírito, confiantes de que o milagre vai acontecer e nada nem ninguém vai nos impedir de adorar, de glorificar o Teu nome. Por isso eu entrego cada vida em Tuas mãos e peço esta bênção no nome de Jesus de Nazaré, e todos digam amém. Aplauda o Senhor, querido, com alegria. Deus te abençoe, pastor Marcos.